Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo Fernandes. Ele é roteirista e autor de 3 livros. Após um hiato de 2 anos, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa pausa na carreira, e está retomando agora no universo da escrita com a série Elementais, que está em pré-venda pela editora Arcádia, e os 2 volumes, Labirinto de Fogo e Trindade Sagrada, as primeiras obras desse universo, todos já escritos. Enfim, Rodrigo, tudo bem com você? Tudo Olá, certo por tudo aí? bem? Que bom, obrigado por ter você por aqui, tá? Vai ser um Eu bate-papo bem agradeço. legal, um bate-papo esperado, né? A gente falou aqui nos bastidores que tem uns 15 dias que a gente está tentando gravar, alguns probleminhas técnicos e tudo Problemas mais, técnicos, internet, mas importante que estamos aqui, estamos tá? aqui. Deixa eu te perguntar, Rodrigo, para a gente começar o nosso bate-papo, quais são suas inspirações literárias, assim? O que te motivou a sair de um leitor para virar um escritor? Como começou tudo isso? Olha, eu comecei ali lendo, Harry Potter no início da década de 2000, eu era criança, e eu li muito, né? Ali já tinham 4 livros lançados, eu li os 4, acompanhei os filmes, Uhum, e eu queria muito escrever, só que eu não sabia o que escrever, entendeu? Era algo dentro da uhum, fantasia, porque eu escrevo inúmeros gêneros, sabe? Eu não me prendo só em fantasia. Já escrevi um romance, já escrevi um drama, já escrevi um thriller. Então, uhum, aí eu fiquei ali no início de fantasia. Aí eu tive um sonho, sabe? Eu sonhei com a minha protagonista de Elementais lá no ano de 2005. Eu sonhei, mas foi um sonho extremamente real, sabe? Assim, ela me contou uhum. toda a história. Que ela tinha 19 Curioso, anos, que que ela legal. morava na Irlanda, entendeu? E ela foi me contar que o livro eram 5 livros, o nome dos livros, sabe? Eu não sei o que é. Isso já tem o quê? 15 anos, né? 17 anos. É. Sim, Aí 2005, eu né? come... 17 Isso, anos. aí eu comecei a anotar, sabe assim, será, sei lá, uma psicografia, entendeu? E Uhum, eu comecei a anotar tudo que ela tinha me falado, isso umas 4 horas da manhã. Quando eu acordei, anotei à mão mesmo. E fui desenvolvendo entre os anos de 2005 e 2010 a história toda, uhum. né? Eu estava ali no final do ensino médio, até que em 2010 eu comecei a escrever. Nesse tempo, entre 2005 e 2010, 2012, eu comecei a ler mais, né? Sim. Mergulhar mesmo no mundo da literatura. E outras inspirações foram as Brumas de Avalon. Você já ouviu falar? Não, não. Cara, é muito Ah, não, bom. as crônicas de Avalon, sim, sim, sim. Né? Tem as Brumas, que são 4 livros e Uhum, fizeram um filme, né? Um filme imenso, assim, de 3 horas e meia. E eu uhum, comecei ali, sabe? Aí depois eu comecei a ler Jogos Vorazes e a sim. protagonista me inspirou muito. Assim, eu queria uma protagonista daquele jeito, sabe? Que ela não fosse extremamente romântica, que a história não se prendesse no romantismo e que Sim. fosse desenvolvida através da ação que eu propus, sabe? Uhum, que legal. Então, em 2011 eu comecei efetivamente a escrever e eu tive que escrever todos, assim, porque senão não é que a inspiração fosse embora, mas assim é como se eu precisasse concluir, porque são 5 livros, mas fazem todos as 5 histórias estão dentro do tempo cronológico de um ano Uhum, da vida da entendi. personagem, entendeu? Então, a cada final de livro há um gancho para o próximo. É como se os 5 livros fossem um grande livro, né? Ah, Então, entendi. eu precisava escrever tudo. Eu concluí a história em 2016. E Uhum. a partir dali que eu comecei. Será que eu divulgo? Será que eu vou atrás de uma editora? Mas em 2016 era mais complicado para lançar. E eu Uhum. deixei o livro arquivado e fui escrevendo outras histórias, mas sempre voltando a essa, entendeu? Essa é a principal história da minha Uhum. vida.
Aí você tá falando 2016, já tinha concluído todos esses 5 livros, né? Já. Estavam. E já naquela época já era ideia de 5, tava tudo separadinho, só não sabia como e onde publicar, né? Tava ali. Isso, não, em 2005 eu já sabia que eram 5, né? Então Então, desde ela o me começo contou essa estrutura já estava isso, definida, né? isso. E, sei lá, sabe, Juliana, assim, quando eu tava escrevendo, não era eu, sabe? Sei lá, é uma história muito louca, sabe? Sim. Eu não tenho um horário para escrever, eu prefiro escrever à noite, Uhum. né? Eu sou, sei lá, um ser noturno, assim. Eu sempre Sim. gostei muito mais da noite do que do dia. E eu escrevo assim, sei lá, 6, 7 horas seguidas, assim, até eu me cansar mesmo, sabe? E ali eu tô envolvido na história, nunca desperdicei nenhum. Ah, não, ficou ruim, sabe? Parece assim, quando Sim. eu realmente me concentro no que eu tô fazendo, é, a protagonista não saía assim da minha cabeça, porque a história é em terceira pessoa. Isso também, ela me falou no sonho, Uhum. entendeu? Que a história não tinha que ser apenas na perspectiva dela. Tinha que ser assim, são vários personagens contando a história. É uma narrativa em terceira pessoa. O que dá muito mais Uhum. trabalho, entendeu? Escrever em terceira pessoa, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? E volta no passado, vem no presente. Então eu precisava concluir a saga mesmo da minha protagonista ali, que não é só uma, né? São 10 protagonistas Uhum. e 10 antagonistas, entendeu? E fora os coadjuvantes. Então eu precisava me doar mesmo por, sei lá, 12 anos da minha vida para concluir a história, entendeu? Uhum. E É, foi incrível é, assim. Foi é incrível. muito denso, né? São vários volumes, e por se tratar de livros de fantasia que tem como característica o maior detalhamento, né? De Sim, personagens, ambientação, então traz uma complexidade isso. maior, né? Isso. E é um livro que se passa no nosso mundo, né? É uma história aqui. Ela fala Uhum. sobre a Inquisição, fala sobre a Wicca, não sei se você já ouviu falar dessa religião dos bruxos atual, né? Legal, Então, eu precisava interessante. estudar muito o ocultismo para não escrever besteira, entendeu? Uhum. Então, eu fui atrás da cabala, eu estudei o espiritismo, né, de um modo geral, e percebi que muitas religiões se conectam, entendeu? Sim. Na toa do nome do segundo livro, Trindade Sagrada, né? Então, a reencarnação. Então, eu tive que estudar muito. Assim, não era só escrever por escrever, sabe? Eu precisava amadurecer, eu precisava me formar, né? Eu sou formado em Direito e agora estou Uhum. finalizando o bacharelado em História. Então, eu precisava, não, precisava agrupar isso na minha mente. Então, eu fui atrás do ocultismo de um modo geral, assim, tive leitores betas lá em 2018 que quando bruxos, entendeu, que se consideram bruxos, que Sim. pertencem a uma sociedade aqui no Brasil mesmo, eu sigo eles me seguem de volta. No ano de 2020, quando foi lançado o primeiro volume, né, fui para uma escola de magia que tem aqui no Brasil. E eu fiquei abismado até, sabe? Eu tive 500 exemplares vendidos só para lá. Eu achei uma Que curioso, loucura, que assim. legal. E eles Então, eu leram não queria eles escrever por aprovaram escrever. essa Oi? parte, e eles meio que aprovaram, vamos colocar assim, a história, os Isso, elementos que você colocar. era meu grande medo, sabe? Eu estar escrevendo besteira, sabe? Eu também Sim. queria me diferir, assim, no Harry Potter, né? Foi a minha grande inspiração, os 7 livros lá da autora. Uhum. A magia em si, com as brumas de Avalon, né? Só que eu queria colocar uma magia muito mais real, digamos assim, né? Sim. Os círculos, os atames, sabe? O ocultismo em si da religião deles, o porquê eles foram perseguidos. É uma história que se passa nos dias de hoje, né? A história totalmente se passa no ano de 2020. E isso em Legal. 2005 eu já sabia que seria no ano de 2020, entendeu? Então, porque a minha protagonista teria realmente 20 anos, entendeu? Então, é bem louco, assim, eu acho que essa história foi me dada de presente pelo universo, entendeu? Eu sou católico, né? Então, mas eu acredito muito na sincronicidade universal, sabe? Eu acho que tudo chega na hora que tem que chegar, entendeu? Tudo acontece na hora que tem Entendi. que acontecer. E essa história chegou para mim de presente, assim, através de um sonho, uma inspiração
Total, eu já sabia o final da história em 2005, entendeu? Tem alguns Você vê, leitores, né? Porque eu lancei os dois primeiros volumes lá pelo Wattpad e eles sabem já o final. E eu não mudei nada, porque a história não pode ser mudada, né? Então eles falaram assim, Rodrigo, incrível como uma coisa que tu escreveu, como você escreveu em 2005, ela é tão atual, entendeu? Eu falei, não sei, eu realmente não sei. E eles, os Wiccas, né? Eles adoraram, sabe? A priori, assim, eles duvidaram da minha capacidade de ter escrito, porque o livro se passa na Irlanda, né? Então, eu tenho um primo que mora lá, ele foi estudar para lá em 2012, então o que eu descrevia, ele ia filmando para mim, né? Porque eu não fui na Irlanda ainda. Então, todos os cenários são muito realistas, entendeu? Eu precisava sim. esmiuçar Dublin, né, que é a capital, o interior da Irlanda também, o modo de vida deles, que é totalmente diferente do nosso, apesar deles serem muito festivos também. Porque não é só a história, tu tem que saber ambientar a história, né? Sim. E É para não envolver o leitor, né? abrasileirar, Conseguir. entendeu? Isso foi muito elogiado em 2020, quando eu lancei. Tá aqui a primeira edição de Elementais, né? Pela editora Flive. Não sei se você conhece a editora. Conheço, Pelo selo inclusive tem. Voe. Tá aqui, ó, selo Voe. Sim. E foi incrível, Con- assim, o Lucas, né, que é o editor, foi em 2019 que a gente entrou em contato um com o outro. E ele adorou a história, sabe? Eu entrei lá nesse projeto Voe, que precisava se tu vender um número X, né, de exemplares, é como se fosse uma autopublicação que você não pagava nada, Uhum. praticamente. Eu não sei muito lidar com isso, né? Eu cheguei assim no mundo Foi a primeira literário. experiência com editoras, né? Eu só Então, sabia tudo era escrever, novo. sabe? Eu só sei escrever, eu não sei fazer marketing sobre o livro, entendeu? Eu não sei como eu Uhum. tenho 15 mil seguidores no Instagram, eu não sei, entendeu? Eu não sei como o Uhum. pessoal lê, sabe? Quer Foi dizer, acontecendo, né? Foi vai naturalmente acontecendo. Eu tinha acontecendo. 300 seguidores em maio de 2020. O livro foi lançado em junho, entendeu? De Uhum. 2020. E foi um boom. Eu ganhei um prêmio. Eu sou do Pará, né? Eu não falei, né? Me apresentei direito, né? Qual Eu cidade você sou é do, do Pará? sou do estado do Pará, né? Qual Totalmente cidade? longe do eixo Rio-São Paulo, que é onde tudo acontece, para o mundo, para o universo literário em si. Aqui da minha região, eu só conheço mais uns dois escritores e são de Belém. Eu sou de Santarém, no interior do Pará. Conheço. Eu morei em Altamira 2 anos. Aí eu visitei Sério? Santarém, sério. Morei em Caramba, eu fiquei Altamira 2013 com 2 anos. 2015. Aí eu passei um feriado em Santarém. Conheci Tu Santarém e Alter do gostaste? Chão. Demais. Não, eu Cara, adoro o Pará, eu adoro. Belém eu cara, conheci que pouco, a massa, hein? capital, mas eu morei em Altamira 2 anos e adorei, assim. Cara, Alter do Principalmente Chão, a parte cultural. A isso, parte o cultural e a carimbó, né? parte. As É comidas maravilhoso. típicas. Sim, sim. Inclusive, o pessoal daqui, sabe, Juliano, eles me questionavam muito porque eu ainda não tinha escrito nada daqui, né? Afinal de contas, Sim. eu sou daqui. E eu mandava, sabe, em 2019, eu tenho um livro chamado A Sombra dos Pássaros, que é fala sobre a Matinta Pereira, não sei se você já ouviu falar dessa lenda, que é uma bruxa, né, daqui da Uhum. Amazônia, é uma lenda amazônica. E eu falei assim, mandei, e toda vez é rejeitado, extremamente rejeitado, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu fui ter uma base, assim, né? Fui lançar outros livros para poder ter um nome mais conhecido entre os leitores, Sim. para poder aceitarem a cultura, sabe? Um livro folclórico, assim. E agora o folclore de 2021 para cá tá em alta, né? Sim. Então a Sombra dos Pássaros vai vir aí. Entendi. Que legal. Cara, isso é um ponto interessante que você falou, que é o começo ali, né, para conseguir uma publicação, uma primeira publicação é bem desafiadora, né? É bem complicado, né? Muito. E o livro dessa primeira versão, pela Flávia em 2020, para uma edição, que até estou com o site aberto aqui da editora, da Arcádia, que está em pré-venda, né, para essa nova Isso. edição. É, o porquê, assim, dessa mudança e como que você tem tratado nesse novo lançamento, né? Meio que começar de novo, né? Isso. Uma diferença de 2 anos. Como que está sendo tudo isso? Cara, é uma transição, né? Eu fiquei afastado por 2 anos praticamente. Isso. Uhum. Enfim,
a pandemia me afetou demais, entendeu? Eu lancei um livro durante a pandemia, né? O Uhum. Elementais aqui, o Labirinto, né? Essa versão incrível aqui, eu adoro essa Sim. capa da Flive. E eu lancei, um mês depois o livro já estava, o e-book ficou por quase 6 meses entre os mais vendidos, sabe? Pô, que legal. E naquela época e-book ficou em alta também, né? Sim. Então, eu tive lançamento presencial, eu tava assim, eu não sei nem como, sabe? O pessoal gostando. Eu ganhei um concurso aqui do Pará como o melhor livro do ano de 2020 pelo Labirinto de Fogo. E Uhum. só que aí a pandemia, o Covid me pegou, né? Então eu fiquei horrível, sabe? Eu não conseguia mais raciocinar direito. Fui perdendo familiares nesse caminho. Então eu Sim. precisei me afastar. Com 3 livros lançados, já o Elementar, agora sendo relançado, o Vícios, que está aqui, Então Vícios e ele chegou a Virtudes. ter três pela. Foi tudo pela Flive, os três Não, livros? esse aqui foi por outra editora, não foi pela Ah, Flive. E esse é uma legal. duologia, vai ser lançado um dia, né? Porque agora eu estou focado em elementais mesmo. Sim. E eu lancei um na Amazon que é O Amargo Sabor dos Anjos. Foi incrível, sabe, esse livro. Só que aí agora eu tirei porque uma editora ficou interessada, Interessada? Uhum. entendeu? Então eu tô cheio de projetos. Aí eu voltei agora, eu voltei em julho, né? Foi quando eu voltei até trabalhar também a partir de agosto. Eu fiquei um ano e meio mesmo completamente parado no Sim. trabalho, sem inspiração nenhuma, sem vontade nenhuma para nada. Aí em agosto, a editora Arcádia postou. Foi um amigo meu até escritor, não sei se você conhece o Fábio Rinst. Ele Não, mandou não para mim e conheço. tal. Legal. Ele mandou assim, Rodrigo, a editora vai lançar de uma maneira tradicional, né? Porque, pô, tradicional Uhum. no Brasil, a gente tem que investir muito para lançar um livro. E, pô, eu falei, será que eu vou ser aceito, né? Mais que é um relançamento, né? Aí eu Sim. mandei o original, né, do Labirinto para eles. Eu tive uma resposta 2 dias depois da Bem editora, rápido, dizendo que né? já Bem tinha rápido, lido. sinal, né? Eles tinham lido já o de 2020, que eles estavam muito Ah, interessados então foi uma e que eles coincidência, queriam o né? 2, Ah, que entendeu? Isso foi legal. muita loucura, assim. Eu nem acreditei quando eu abri o e-mail, sabe? Queremos a Uhum. continuação. Você já disse, na época eu tinha feito uma live que eu já estava com os 5 prontos. Aí eu mandei o 2, né? Uhum. Aí uma semana depois foi aprovado. Aí a gente ficou nesse impasse, se lançaria os dois de uma vez ou não. Será que eu teria público para isso? Porque, querendo ou não, uma editora tradicional ela vai investir completamente em ti. E uma Sim. publicação já gera muitos custos, imagina uma dupla publicação, né? Aí eu São fiquei livros com muito medo, grandes, se não né? me E são engano. livros que são mais caros do que o normal, né? Então, Sim, a ficaria capa, duas vezes mais caro, querendo ou não, né? isso. Quase. Então, os meus arquivos tinham 350 páginas cada um, né? Então, os Sim. livros eles chegam a 470 páginas diagramados já para impressão. E eu fiquei assim com medo, entendeu? Eu fiquei com medo. Assinei em Uhum. setembro com eles. É muito, sei lá, não sei nem colocar em palavras. A felicidade de ter lido o contrato, sabe? Um contrato a longo prazo, para toda a obra, sabe? Para os 5. E Sim. eu É uma mandei o sensação terceiro. é realização, né? É É uma uma realização, realização do sonho, é né? realmente um recomeço, assim, Sim. que eu não esperava, entendeu? Uhum. E a gente começou a trabalhar esse setembro, outubro, novembro começou a pré-venda. Agora, dezembro é o último mês da pré-venda. Em janeiro, os livros vão ser enviados. A pré-venda está indo bem. Que E legal. muita gente que não era meu leitor na época está chegando agora. As capas estão muito chamativas. Eu gostei muito do trabalho, São sabe? bem bonitas, por sinal, Né? gostei Então, precisa bastante, vê-las viu? completas, assim, sabe? Uhum. Eu acho que vai E ser postado no final da você já recebeu pré-venda. alguma prova, o livro assim físico na mão ou não? Só Não, porque eu moro imagens? no Pará, é muito longe, né? Então eles fizeram Ah, live comigo pra mostrar tudo. mostrando. Ah, mas tá lindo, cara.
Eu Entendeu? tô A vendo cor aqui laranja no e seu vermelho do Instagram, né? primeiro. E o do segundo também, que é um contraste bem legal, né? Com E azul, né? cada livro vai ter uma cor dos 5 elementos, né? Uhum. O terceiro Ah, vai ser cara, que legal. violeta, já dei um spoiler aí. Ó, ó. É, E pensando em spoiler, né? Assim, você falou dessa decisão que você tomou com a editora, né? De lançamento. Se lança um, se lança os dois primeiros. Acabou que a gente está em pré-venda do primeiro e do segundo também. Os dois estão em sim, pré-venda, correto? Então foi essa isso, correto. decisão do conjunto, né? Uhum. E eu imagino que 2023 vai ser o ano de trabalho desses dois livros, né? Sim, trabalhando, entendeu? Então, trabalho assim de divulgação para vender, e por mais que você tenha um Marketing, contrato coisa que eu não sei longo, fazer. é, e vão chegar muitas pessoas novas, né? Eu imagino, porque você teve um primeiro, igual você falou, saiu de 300 e poucos seguidores para 15 mil, veio uma leva de pessoas novas que Isso. te conheceram lá atrás, vindo do Wattpad também. Agora Foi, pode ser que a gente migraram. tenha um novo boom ali de leitores, né? Então vai ser meio que uma nova experiência, né? Com os mesmos livros, entre aspas, né? Então vai ser Isso, o 2022, 2023 trabalhando as duas obras. Já tem isso. planos para os próximos três ou vai esperar resultados dos dois primeiros livros? Como que tem sido pensado essa estratégia? Olha, vai finalizar a pré-venda agora. Em janeiro os livros vão ser entregues. Eu vou assinar todos, né? Sim. E vai ocorrer o lançamento deles em fevereiro, porque janeiro não é mês de lançamento, né? Janeiro é um Uhum. péssimo É mês um para mês ruim, né? lançamento. Sim. Então, fevereiro a gente vai lançar, vai ter um evento presencial e Bienal, né? Em setembro, Bienal do Rio, a gente vai estar lá, Uhum. entendeu? Aí eu tenho que ver, porque, por exemplo, trabalhar dois livros é muito complicado. E até porque eu tenho outros livros também. Eu tenho que ter uma agenda do que eu vou fazer no ano de 2023, sabe? Porque o foco Tem que ficar é a muito série. organizado, é muita coisa, né? O foco é a série, porque a série tem muito leitor, entendeu? Uhum. Eu tenho muitos leitores. Elementais, como eu te falei, foi o livro que mais vendeu e as pessoas me seguem por Elementais, sabe? Descobrem meus outros Uhum. trabalhos por Elementais. Então, eu acho que eu tenho que dar prioridade para isso. Né? Sim. Trabalhar 2 anos, esse investimento que a editora fez em mim. Mas o terceiro já está pronto, né? Então, provavelmente, se tudo der certo, eu acho que em outubro do ano que vem, para pegar ali o Halloween, a gente já lança o Círculo de Almas, aí, ó, outro spoiler do título do Ó, livro. ó, tá, aos poucos tá saindo as informações aqui, hein? Cara, que Né? legal. É, fico assim bem feliz porque com a sua história, porque ela foi muito de superação nesses últimos anos, né? Você falou Sim, da pandemia, né? Você pessoalmente sofreu, né? Com você mesmo, com parentes e tudo mais. Eu acho que nada mais justo, né? Se a gente for pensar em justiça, né? No caso literário, de você conseguir, né? Fazer esses lançamentos, ter sucesso. Falando que as pré-vendas estão indo bem. E eu imagino que talvez um desafio pessoal que você tem é lidar com tudo isso ano que vem, né? Porque você tem uma característica que outros autores não têm, que você tem muita história pela frente já escrita, né? Já já. está garantida nos próximos anos. Mas talvez esse trabalho de divulgação e de falar, de se posicionar, de fazer vender, que é um desafio grande agora, né? É um Isso. desafio bem grande vender tudo isso. Talvez esse seja o maior desafio no que vem, né? Sim, é o que eu tenho mais de medo, né? Assim, eu não sei o que postar, sabe? Às vezes eu passo sem postar uma semana. Eu preciso de alguém precisa de uma assessoria, sabe? Eu acho que é isso que eu vou atrás a partir de janeiro. Pelo número de leitores que eu tenho, eu acho, sabe? Eu preciso ficar postando, sabe? Eu Sim. preciso alimentar os meus leitores, né? Principalmente porque agora muita gente está lendo, vai ler o primeiro pela primeira vez, então É. organizar lives, coisas que eu não sei fazer, leitura coletiva eu não sei fazer, entendeu? Eu só fiz, eu acho que 2 vezes no ano de 2020. Então, esse meio, né, do universo literário que eu preciso aprender, sabe, Juliano? Eu não sei,
eu não sei postar foto com livro, sabe? Então, o meu trabalho é escrever, sabe? Só que no Brasil, o autor é tudo, né? Ele Aí escreve, não. ele vende, É. entendeu? Ele decide tudo, então, Não, e você ainda tem um ponto que você conquistou, né? Que é tem uma editora por trás, né? Então a editora tá fazendo todo o sim, trabalho do livro, ela, querendo ou não, coloca no site à disposição para venda, ela prepara toda a distribuição, que já é um isso, ponto de conquista, né? Mas é o que você isso. falou, de fato, o autor tem que fazer tudo, né? De ponta a Exatamente. ponta, né? Desde a E a editora, escrita, preparar o e aqui alguns livro. amigos meus perguntam, assim, né? Porque tava na Flive, aí eu tava nessa outra que Uhum, também tu tem que, é a coparticipação praticamente, né? A maioria das sim. editoras são de coparticipação. Qual era a diferença entre uma coparticipação e uma publicação tradicional? Cara, é totalmente diferente, entendeu? Não o tratamento, como eu posso dizer. Eles já vêm com tudo pronto, assim, pra ti, sabe? A gente só tem que Uhum. escolher e é muito legal, sabe? Assim, é Você muito fazer legal. parte do processo é bom, né? Então eles perguntam, assim, sobre a diagramação, sobre a capa. Eu ajudei com as capas, né? Porque a ideia tá na minha cabeça. E Sim. eles leram tudo, sabe? Assim, eles sabem exatamente por que a capa do um é desse jeito, porque tem essa figura aí encapuzada no livro 2 que é o grande mistério do Uhum. livro 2. Então a gente já tá pensando na capa do terceiro. Então é muito. Sabe, eu fico ali, chega os relatórios para mim, chega o pessoal da revisão para falar comigo. E é muito incrível, sabe? Porque é uma coisa que eu escrevi lá em 2010, né? E os revisores elogiam a minha escrita, entendeu? Porque eu falei Uhum. assim, não era nem eu que estava escrevendo, né? Era os próprios personagens, né? Cara, Então é isso. muito louco. Mas aí, como você falou, eu preciso direcionar o marketing na minha vida, eu preciso aprender, entendeu? Porque Justamente se a gente for para. pensar em questão de etapas assim, né? Você concluiu, né? Uma etapa enorme que foi da criação dos livros, né? E a gente não tá falando de agora, né? A gente falou agora 2020 para 2022, você tá aí há 17 anos, né? Desde 17 anos. Então, uma jornada muito longa que você está colhendo os frutos, né? Provavelmente nesses últimos anos, mais Sim, especificamente agora. Então, assim, ó, já resolvi um problema que é escrever um monte de livros. Já escrevi um monte, agora deixa eu cuidar, deixa eu aprender, né? Aprender, entender como que funciona essa dinâmica de redes sociais, porque hoje não tem como, né? Tem que trabalhar tudo isso. Mas verdade. é, te bate uma vontade também, Rodrigo, de é, talvez seja muito cedo, mas de explorar outros universos. Você tem outros livros já, né, que estão aí esperando o melhor momento para lançar. Ou de fato você está super empolgado, super com foco e elementais, ou dá aquele momentozinho de, eu quero falar de alguma coisa completamente diferente. Ou você entende muito bem que agora é o momento de elementais, e lá na frente fala dos outros. Como que você lida? Olha, eu já. Os outros livros não tem nada a ver com elementais, entendeu? Assim, eu Uhum, fechei um ciclo no quinto livro e depois eu escrevi Vícios, que fala sobre o universo do consumo e do tráfico de drogas com menores de idade. Eu fui para São uhum, Paulo, fiquei um mês e meio, sabe, lá pesquisando tudo, onde seria a escola, tudo. Então, eu já escrevi a duologia totalmente diferente de Elementais. Aí eu escrevi Além do que se vê, que é um drama, né? Só que a partir da uhum. página 50 tem um plot ali que vira um suspense. Aí eu escrevi o Amargo Sabor dos Anjos, que eu me surpreendi muito com isso. Então eu já tenho um romance, eu já tenho um drama, sabe? Eu gosto de explorar outros universos. Sim. Eu tô terminando de escrever Ordem na Hash, né? É um livro que fala sobre a descendência de Lilith. Não sei se você já ouviu falar. É um universo místico, né? Mas completamente diferente da bruxaria. E falar Uhum. sobre demônios, assim, sobre. É muito bem louco. Eu também sonhei com isso. Tudo eu sonho, na verdade. E eu vou desenvolvendo. Mas eu não gosto de contar a mesma história, sabe? Eu gosto de plots diferentes, gosto de situações diferentes, diálogos diferentes, personagens diferentes. A Marine é a minha protagonista,
do Elementais, o Thomas agora de Ordem, sabe? A Elisa, que é um livro brasileiro, né, que fala sobre o além do que se vê. O Pedro, do Vice-Virtudes. Vice-Virtudes também foi incrível, sabe, no ano de 2021. Esse aqui, a gente vendeu muito, assim, eu fiquei abismado até, que Cara, universos que completamente legal. diferentes, né? Então, E- foi bem louco. Então, assim, não tem como, né? Apesar de você ter tido um hiato, você sempre está escrevendo, né? Você sempre está Isso, escrevendo, né? isso. Então, Eu já escrevi meio 11 que. livros, Pois total, é. assim. Então, assim, apesar da série Elementais ser a principal, né? Sua principal série, mas ela não é o que você mais escreveu, né? Então tem 5 de um lado e 6 de outras histórias do outro, Isso, né? sim. É. Eu concluí a de Isso é Elementais, legal. agora eu tenho... Hã? Isso é curioso porque é um alto ritmo de escrita, né? Você está falando de muita coisa já pronta, né? Então, muito provavelmente, você sempre vai ter mais livros a publicar do que publicados, né? Isso, certamente. Que Isso é legal, bom, poder. sabe, assim, porque eu Sim, concluo, assim, eu passo 4, sim. 6 meses escrevendo e 5 meses pesquisando, entendeu? Uhum. Pesquisando com afinco mesmo, sabe? Ainda tem a minha vida pessoal, sabe? Sim, Assim, tem tudo mas fora assim, da escrita, né? A gente quando eu vive tô normal igual outras pessoas, escrevendo... né? Hã? E a gente vive normal igual outras pessoas, né? Tem outras coisas Isso, para fazer né? além de escrever, né? Natal, aniversário, o meu trabalho mesmo no direito e, Sim. sabe, então muita gente, Rodrigo, para que tá escrevendo, sabe, mas só foram prestar atenção no que eu escrevia depois que eu comecei a aparecer mais, digamos assim, sabe. O meu pai falou Uhum. assim, para quê? Sabe? Isso é só um hobby. Aí quando eu tava no Wattpad, né, o Elementais 1, lá em 2017, 2018, deu 1 milhão de visualizações, sabe, de leituras. Aí eu, não, Uhum. preciso tirar esse livro daqui, vou para o universo literário Uhum. impresso mesmo. E eu falei assim, pai, eu acho que eu vou conseguir, bora ver, né? Aí, mas a gente mora no Pará, ele falou, sabe? Tu tem a tua vida, tem a tua carreira, tu já tá tendo a segunda faculdade, mas eu continuo trabalhando, sabe? Mas eu falei, não, Uhum. mas é o meu sonho, né? Desde os 11 anos, assim, eu acho que eu nasci para isso, eu falei assim. E o próprio direito, a gente lê muito, a gente escreve muito, né? Então, na Sim, história também que é. estou fazendo agora, né? Bacharelado em História. Então, eu sempre gostei muito de pesquisar, gostei muito de escrever. Eu saio de mim, sabe? Eu não sei o que acontece, não é eu ali, entendeu? Eu estou É, contando e uma é, e é legal história. que você não tem que se forçar a fazer isso, né? É, Isso, é muito natural, né? Então isso. você não fica naquela Não há ansiedade, naquela pressão, preocupação. nada. É, não tem pressão, porque naturalmente sai, né? Isso, sai, entendeu? Eu ensaio os diálogos antes de eu escrever, sabe? Então, eu fui Uhum. elogiado pelos diálogos de vícios, porque, cara, falar com uma adolescente é muito complicado, né? Entendeu? Uhum. Então, Ah, mas eu... entender a linguagem, né? Isso, ainda mais que o livro Tá. se passa em São Paulo, né? Então, eu precisava estudar né, como eles falam, o dia a dia em si. Então, foi meu grande desafio. Entre Elementais e Vícios, a crítica vinha dizer assim, realmente não parece ser do mesmo escritor. Não sei se dá para ver até aqui embaixo, olha, do mesmo Sim, escritor de autor de Elementais, Elementais, Rodrigo Fernandes, isso. entendeu? Cara, Então, isso é um baita do elogio, né? Porque mostra que você consegue navegar em vários estilos de escrita, né? Mantendo a qualidade, né? isso, eu acho louco, sabe? Eu não consigo, porque eu tô escrevendo ali, né? É, você não Então, percebe isso, né? eu não Você não percebe. percebo, sabe? Porque eu sei que é uma outra história, é uma outra forma de contar, entendeu? É em terceira pessoa também, eu só gosto de escrever em terceira pessoa, Uhum. entendeu? Porque eu gosto de mostrar todos os núcleos, sabe, da história. Não há só uma Sim, sim. verdade, né? Então não há só É, a protagonista ou o protagonista narrando. Eu gosto de mostrar as várias facetas de um vilão, entendeu? sim. Ou então, sabe, eu gosto assim de mergulhar naquele universo de um modo geral, Porque em entendeu? terceira pessoa, até para o leitor, acho que é de mais fácil compreensão, porque ele também tem uma visão aérea, né? Superficial de tudo que Sim, acontece, né? Que quando é primeira pessoa, é uma relação mais intimista, né? isso. Tanto de leitura quanto de escrita, mas tem essas limitações mesmo, né?
E o pior em de primeira pessoa é narrativa, quando, né? é quando os leitores não gostam do protagonista, né? E é tudo na Aí já, visão dele. aí, aí já era, né? Se não Aí gosta, já só, era. só tem a visão de uma pessoa. Se você não gosta dele, Olha, você perde o leitor ali, né? em Vícios, o Pedro, ele é meio que anti-herói, sabe? Muita gente não gosta do Pedro, mas gostam da Uhum. Amanda, entendeu? Então, a Sim. Amanda tá ali, Aí tem um gosta dos outros balanço ali, né? personagens e tal. Aí é um ponto interessante, igual você falou, tem 10 protagonistas, né? Então, Elementais. O Vícios é, deve ter uns 7. ou seja, é uma duologia, mas são muitos personagens ali, então, de fato, não caberia uma linguagem em primeira pessoa, né? Não teria É, como, não. tendo em vista que tem várias histórias sendo contadas ali, né? Sim, eu gosto de entrar na mente de cada personagem. E o que é legal é contar histórias diferentes dentro da história, né? Porque, assim, Exato. tem personagens de 50 anos e um personagem de 17. Tu não pode escrever igual para os dois, né? Não dá, Senão é fica um bem livro de um diferente. personagem só. Tem vários personagens, mas todos são iguais. Como eu já li muitos livros, entendeu? Esse é o grande Uhum. desafio, eu acho, que quando tu escreve em terceira pessoa, é tu não deixar tudo igual. Corre esse risco, corre É, esse para não risco. correr esse risco. Então, por isso que eu demoro muito escrevendo, assim. Eu escrevo 8 horas por dia. Tô cheio de olheira, né? Porque eu só escrevo à noite, entendeu? Mas assim, Então, é interessante isso porque quando você escreve por muitas horas, né, e consegue manter alta essa produtividade, você escreve lá milhares de palavras, você consegue ter uma linha de raciocínio, eu acho que talvez você tenha mais fluidez no texto, né? Então, de repente é sim, melhor você escrever 8 horas num dia do que ficar vários dias escrevendo uma horinha só, porque você tem essa sim. quebra de um dia para o outro, né? Isso, Fica mais linear a sua escrita, né? exatamente. Eu tenho um caderno, né? Assim, ele não tem pauta, então eu vou, tipo, ali tá tudo que eu vou fazer daquele livro, entendeu? A Uhum. divisão de capítulos, até onde eu vou, até onde eu posso explorar cada capítulo. Eu gosto de terminar com um gancho de um capítulo para o outro, porque instiga o leitor. Ainda Ah, mais total, Vícios, também que é um adoro. suspense, sabe? Uhum. Tem um Então, assassinato, entendeu? Tem uhum. que descobrir o assassino no final. Eu não gosto de nada óbvio, entendeu? Sim. Tudo que eu gosto de criticar nos outros, eu tento me distanciar disso. Claro, o clichê a gente não tem como fugir, né? Nós, como escritores, Uhum. toda história tem um clichê, você tem que saber como contar esse clichê. Eu acho que esse é o desafio. Sim. Acaba que eu penso muito assim que o mais importante do livro não é nem o final dele, né? É como que ele chega até o final. Isso. Porque é, o final ele pode ser, às vezes, até clichê, ele pode ser um final talvez esperado, mas como chegou até lá, que tem É que o ser emocionante. desenvolvimento. É o desenvolvimento, para você O prender o desenvolvimento ele leitor. é. Ainda mais histórias longas, né, em romances, tem lá 300, 400, 500 páginas. Se você não tiver Hum, um bom meio, você perde o leitor ali. A leitura fica isso, chata, fica monótona. Então, isso. todas essas variações que você falou são essenciais para uma história, né? Mas eu acho que os meus livros mais longos são elementais mesmo, sabe? Os Uhum, 5 vão ter 400 páginas. Vício já tem 250 o primeiro, 250 o segundo. Isso já é impresso, uhum, né? sim. Além do que se vê, tem 190. O Amargo Sabor dos Anjos, 210. Uhum, A Ordem na Racha vai ter 250 páginas. Agora impresso vai dar umas 300, né? Também tem isso, sabe, Juliana? Assim, quanto mais páginas, mais caro é o livro. Né? Então a gente tem que condensar a história, sabe? sim. E tem um fator também Então, que é no Brasil, então, um livro interessante. de R$ 70, R$ 80, não vai vender, sabe? Assim, a É muito história pode ser boa e o difícil, pessoal né? começa a esperar o e-book, Sim, entendeu? sim. Tem Ou isso uma também, entendeu? promoção, alguma coisa assim, né? E para você também que e tem até uma estratégia que pode ser interessante, você que é um autor de vários livros, né? De repente a pessoa lê um livro seu e gostou, ela vai partir para próximas leituras. Então, se é um livro mais curto, ela lê num espaço de tempo menor, ela já Uhum. pode pular para uma outra história sua, né? Então, Sim, isso aconteceu, né? Nos três que eu lancei e gostaram de Elementais, foram para Vícios. Aí falou assim, mas eu gostei mais de Elementais, né? Tem gente que é assim, a gente leu Elementais, aí leu Vícios, falou, eu ah, gostei mais de sim. Aham. Vícios.
A gente leu os dois, não gostou de nenhum, mas gostou do Amargo Sabor dos Anjos, entendeu? Não que não Sim. é que não gostou, é Mas uma questão gostou de mais de um do que preferência do de outro, né? história, né? Mas Sim, a minha marca tá ali na escrita. Foi o que o pessoal das sim. resenhas falam, assim, que E tem um ponto também, né, que se a pessoa às vezes vê elementais, né, por exemplo, que é grande, né, vamos colocar assim, é maior do que a média. Aí ela pode começar a ler um livro mais curto seu, né, vai gostar de você, vai buscar mais, vai tomar mais coragem para ler um livro maior, né? Então, sim, ter essa variação tanto de tipos de livro que você escreve quanto nesse número de páginas é importante para fincar cada vez mais o nome, né, na sim. escrita. Mas eu fui meio criticado, lá em 2020 mesmo, não pela escrita, mas assim pela forma de que parecia que eu estava atirando para todos os lados. Você já ouviu essa expressão? Né? Entendi. Já Assim, vou que eu escrever escrevo tudo, alguma fantasia. coisa dá certo, né? Isso, escrevi fantasia, escrevi suspense, escrevi drama. Eu falei assim, que eu não estou atirando para todos os lados, sabe? Eu conto o que eu gosto de. O que eu estou propondo, sabe? Sei lá, o que eu estou propondo a escrever. Eu estou inspirado a escrever um romance, eu vou escrever um romance, sabe? Não, e Não tem sou um outro autor ponto só de também, fantasia, entendeu? né? E tem Então, uma questão da experimentação, né? Eu acho até isso para o autor ficar eu gosto melhor, de me ele tem desafiar. que experimentar, né? Ele tem que escrever mais. Sei lá, pô, sou um escritor de romance, eu vou tentar escrever aqui uma poesia, um livro de poesias que seja para eu ver como que eu me saio, até para. Eu acho que é uma forma muito de aprendizado mesmo, de Sim, amadurecimento na escrita. Então, um exemplo, vou escrever uma história de amor aqui, às vezes eu me saio bem, pô, então você pode colocar relacionamentos e outros livros que você vai saber que você consegue criar conexões entre pessoas. Enfim, tem vários exemplos aqui que a gente pode dar, mas eu acho que é isso. O trabalho do escritor tem que ser essa melhoria contínua, né? exatamente. Porque tem gente que é assim, não escreve só fantasia e vai ser fantasia. Nem gosta de Uhum. outros gêneros. E a própria fantasia, né? Ela tem inúmeros subgêneros. Eu não conseguia dizer o que eram elementais, entendeu? Porque me perguntavam se eu estava mais para Harry Potter ou Senhor dos Anéis. Sempre faziam essa pergunta para mim. Então, e eu não sabia responder. Eu dizia, não, eu tô entre Uhum. eles dois, então. Porque aí classificar um Sim. gênero é difícil, né? Até quando eu tive que assinar, quando eu assinei agora É, com a Arcadia, o que vai ser? Aí eu falei, fantasia. Mas qual tipo de fantasia? Aí eu não sabia o que responder. é alta fantasia, baixa fantasia, E fantasia isso eu me pergunto, urbana, alta tem. fantasia, baixa fantasia, É, aí tem que saber se passa nesse mundo, ou se passa em outro mundo, se tem um mundo é. paralelo entre os dois. E isso me confunde, sabia? Eu não sei. Uhum. Aí eu falei que Sim. acabou que Elementais é uma fantasia sombria para maiores de 14 anos. Foi essa a classificação. Ainda tem faixa etária, né? Tem classificação de faixa Isso. etária, né? Então, Isso, é um ah, público que jovem legal. adulto, né, para maiores de 14. Sim, sim. Até nas É. escolas que eu fui lá em 2020, os diretores eles me autorizavam aí no primeiro, segundo, terceiro ano. Ah, sim. É, porque pega mais de 14 ensino médio, né? A gente tá E falando, Vícios é basicamente. para mais de 16. É quase que um livro de fato adulto, né? Ah, Isso, é que por causa legal. da droga, né? Drogas sintéticas. Eu Sim. exploro muito o universo. E são personagens de menores de idade, entendeu? Então, foi bem complexo, Acaba assim, que para. fica sensível, né? Falar desses Isso, é temas. muito sensível. Ele tem até um aviso Uhum. aqui atrás, sabe? Sim. Bem complicado mesmo. A ruim é quando pessoas de 14 anos vêm no Instagram, eu adorei vícios. Eu, puta Tipo, merda. não era pra você, né? Eu não Apaga esse era para você comentário, né? ler, entendeu? Aí eu, Ah, enfim. que legal. Bom, Rodrigo, a gente chegando aqui na porção final do nosso episódio, Pô, que queria massa. agradecer sua Nem participação. passou tão rápido, né? Eu ia falar isso agora, passou rápido, né? É bom porque quando o papo flui, né? E fiquei feliz, assim, por saber por conhecer sua jornada, os seus livros. E eu desejo sucesso total nessa reta final de pré-venda e lançamento de Elementais para o ano que vem. Pô, muito obrigado, Juliano. Pô, eu queria muito, né? Tem 15 dias que eu quero fazer essa live aqui contigo, gravar, fazer essa gravação, na verdade. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tô rompendo as minhas próprias barreiras, sabe? Porque eu não gosto de foto, eu não gosto de vídeo, eu não gosto de nada, sabe? Eu sou uma pessoa, eu Uhum. acho que mais introspectiva. Entendeu? Eu só uso preto. Ontem eu te mandei uma foto, né? Eu tava de Aham. preto, agora eu tô de preto de novo. Sim. Eu sou muito assim, sabe? Então, eu não.
Pô, eu queria até fazer um pseudônimo, sabe? Mas não deixaram. Eu tinha que Uhum. aparecer mesmo. Então eu sou esse tipo de autor, sabe? Eu gosto de escrever, mas não aparecer, mas não tem como. Então eu tá Uhum. aqui, tô quebrando a minha barreira mesmo Sim. contigo, que eu assisti tuas outras lives com os outros autores e foi incrível. Eu falei, não, eu quero estar ali. De Entendeu? Eu repente pode acho ser uma mudança, né, para 2023, na divulgação dos livros, né? Quem sabe? isso, Pode ser o primeiro aparecer momento aí. mais, né? É, Mas cara, muito obrigado, eu fico muito feliz mesmo. eu que agradeço a participação. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem nos escutará, né, no futuro aí também vai gostar. Cara, quem sabe ano que vem, depois dos 2 lançamentos, a gente preparando aí para o terceiro livro, você volta aqui, a gente fala de toda a Nossa, experiência que teve seria um prazer. 2023, a ansiedade para o terceiro livro. E é isso, cara. Muito obrigado. Até mais, viu? Eu que agradeço.